Boa noite, igreja. A paz esteja com todos. Amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé nesse momento. Já convido também a cada um de vocês a fechar os seus olhos. Você que está aqui presente, você que também está nos acompanhando online em casa. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Comece a falar com o Deus vivo que está nesse lugar, está aí do seu lado. Comece a atrair a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Comece a aumentar o volume da tua voz e comece a falar as coisas que você deixou para entregar ao Senhor nesse lugar. Comece a falar tudo que você deixou para falar com o Senhor Jesus. Que você teria um encontro com Ele nessa casa. Que você teria um encontro com Ele nesse lugar. Então comece a falar com o Senhor Jesus. Ele está aqui, igreja. Comece a agradecer a Ele tudo que Ele fez para você. Comece a agradecer tudo que Ele tem feito ao seu favor, lá na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família. Eu sei que cada um de vocês tem coisas para agradecer ao Senhor. Eu sei que cada um de vocês, irmãos, tem coisas para falar com o Senhor nessa noite. Porque se você não tivesse, você não estaria nesse lugar. Você não estaria aqui para ouvir uma palavra vindo diretamente do trono de Deus para o teu coração. Então esse é o momento que você tem para falar com Ele, para atrair a presença dEle sobre a sua vida. Ele está aqui, Ele quer te ouvir, Ele quer saber o que você tem para entregar. Oh, glória a Jesus. Senhor Deus, nós estamos reunidos em Tua presença, Pai. Nós estamos reunidos nesse lugar, pois nós sabemos que somente em Ti nós temos alegria, somente em Ti nós temos a paz que nós procuramos, somente em Ti nós encontramos tudo que nós precisamos, ó Senhor. Nós estamos aqui reunidos para Te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia, Pai amado, de comunhão no meio da nossa família, mais um dia, Pai amado, de bênçãos derramadas sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Oh, Paizinho, muito obrigado, Deus, pro Senhor nos trazer em segurança nesse lugar, pro Senhor, ó Pai amado, nos trazer, Pai amado, livres, libertos, ó Pai amado, de toda tentativa do inimigo contra nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Deus, que o Senhor tem nos dado de estar aqui em Tua presença, em ter um lugar, ó Pai amado, onde podemos nos reunir como família que somos, como corpo de Cristo que somos, ó Pai amado. E nós temos esse lugar para dedicar, ó Pai, o nosso culto ao Senhor. Nós temos esse lugar para entregar o nosso melhor ao Senhor. Oh, Paizinho, recebe, Pai, recebe o nosso melhor, recebe a nossa melhor adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Pai querido. Levante sua mão bem alta, igreja, e comece a adorar o Senhor, comece a louvar o Senhor com as suas palmas. Glorifique, exalte o nome santo do Deus vivo. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Aleluia! Tu és maravilhoso, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Continue com seus olhos fechados e comece a adorar o Senhor com esse louvor. Fale pra Ele que você não vai se apegar com as coisas desse mundo, que você não vai se apegar com as coisas que o mundo tem te oferecido, mas você vai se apegar com as coisas santas que vêm do céu. Você vai se apegar com as coisas que Ele tem te oferecido. Foi somente isso que vale a pena, igreja. Oh, glórias a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera.
Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Oh, glória a Deus, aplauda o nome do Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo de Deus. Ainda com seus olhos fechados, antes de começar o primeiro louvor, você falou que não se apegaria com as coisas desse mundo, só iria olhar para as coisas que Deus tem te oferecido. E Deus está te dando a chance nessa noite de você se achegar na presença dEle, de você entregar tudo que você tem, se doar por inteiro, se render aos pés dEle. Então não perca essa chance, não perca essa oportunidade que Deus tem te dado. Adore Ele com o seu melhor, entregue seu coração ao Deus Santo, ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Oh, glórias a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Declare: eu quero nascer do teu Espírito.
Então fala conosco nessa noite, Pai amado, através da palavra. Ministra em nossos corações, ó Paizinho. Aleluia, louvado seja teu nome, Deus. Aplauda, igreja, glorifica o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Você pode se assentar. Louvado seja Deus. Amados, que bom que você está aqui, bom que você veio, né? Segundo culto desse domingo. Hoje nós tivemos domingo pela manhã, acho que 25 pessoas, e agora mais você aqui. Glória a Deus, que você, né, tem visto a igreja voltando, fico feliz. Em nome de Jesus nós vamos passar e vamos vencer este tempo. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja Deus. Antes da gente ouvir a palavra, né, eu quero bem rapidinho fazer algumas coisas. Vamos lá primeiro, eu queria chamar rapidinho aqui o Osíris e a Priscila, aqui na frente, e o Ian, amém? Rapidinho, não avisei eles que ia chamar não, mas, né, eu quero chamar eles aqui, para nós orarmos pela vida deles, em nome de Jesus, né? O Osíris hoje ministrou, né, o louvor, o Osíris, ele, e a Priscila, e o Ian também, vão levar também? Vão, né? Não vão deixar para o pastor cuidar, não. Eles estão essa semana, né? Finalzinho da semana, eles estão de mudança, né? Estão voltando para a terra deles, estão voltando para Ponta Grossa, né? Terra do frio, terra abençoada, uma terra abençoada. E durante esse tempo que passaram conosco, acho que o Osíris uns 2 anos, talvez, perto disso, e a Priscila 1 ano, talvez. Quase 2 também? Então, o pastor não está acertando muito não. Mas esse tempo em que eles passaram com a gente aqui, o Osíris primeiro, né? Depois foi buscar e agora tomaram da água. Vão voltar para Ponta Grossa, mas quem toma da água de Maringá, acho que volta, né? A água de Maringá é boa. Vamos abençoá-los, porque eles foram uma bênção durante o tempo em que estiveram conosco, né? Deus usou a vida deles para poderem aqui nessa igreja desenvolver o trabalho em relação ao reino. Vão fazer muita falta. Osíris, líder do louvor, né? Eles estavam assumindo jovens agora, eles assumiram os jovens e já estão se demitindo, né? Pediram demissão dos jovens. Que coisa, esses jovens, tá, né? Um mistério, mas eu sei que Deus, ele vai... Já preparou alguém para estar na frente, né? Coreografia, a Priscila liderando a coreografia, fora as outras coisas, né? O Osíris sempre aquela pessoa que eu sabia que podia ligar a qualquer hora, a qualquer momento, como eu tenho algumas aqui. Mas Deus está levando, eu sei que é Deus levando eles, porque circunstâncias, né, mostraram isso. E vão ser abençoados aonde eles estiverem. Tanto a família quanto a igreja que vai estar recebendo eles serão muito abençoados. Pode mandar o pastor me ligar que eu vou falar bem de vocês. Vamos orar por eles? Estenda suas mãos para cá, suas mãos para cá, em nome de Jesus. Não vou ungí-los, porque a gente não pode, mas podemos abençoá-los. Isso é muito importante no mundo espiritual. Pai, no nome de Jesus eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida do Osíris, da Priscila e do Ianzinho, meu Deus. O Senhor, meu Pai, deu para nós o privilégio de durante, meu Deus, esses 2 anos praticamente, caminhar ao lado deles, andar com eles, servindo a Ti neste lugar. E eu sei, meu Pai, que o Senhor fez muitas coisas através da vida desses 2, meu Pai amado, aqui neste lugar. Sei também que o Senhor estará com eles aonde eles estiverem. Nós ficamos tristes, Senhor, porque sabemos da importância deles e o quanto eles farão falta para este lugar. Mas também alegramos o coração, porque sabemos que eles, aonde eles forem, continuarão Te servindo e sendo bênção no lugar onde estiverem.
que o Senhor possa ser com eles nesta viagem, neste novo tempo, em o nome de Jesus. Prepara tudo lá, meu Pai, para que eles vivam bem. Eu te peço e eu te agradeço. Libero eles no mundo espiritual, não que eu tenha poder para alguma coisa, mas porque eu sei que isso é importante no mundo espiritual e que o Senhor, meu Pai amado, espera que a gente abençoe aqueles que estão sobre a nossa cobertura espiritual. Eles estão abençoados no nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, Deus abençoe. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. A gente não pode nem dar um abraço, né? Poxa vida. Mas nós vamos lá tomar um café na casa deles. Em outubro nós já temos convenção lá pertinho, vamos passar por lá, né? Convenção em Curitiba. Amados, eu queria também falar para vocês eu avisei sobre as cadeiras, não essas daqui, tá? Essas vão ficar aqui. Mas nós temos praticamente umas 40, 50 cadeiras iguais para um pouquinho, às vezes algumas estão mais desgastadas, mas você pode também arrumar. Nós estamos doando essas cadeiras que estão lá no fundo, estão empilhadas, e a gente precisa se desfazer, né? Organizar a vida. Palavra de quinta, assista se você não assistiu, assista, né? Organizar as nossas coisas. Então, se você tiver interesse, só me diga e venha buscar. Você pode levar hoje se você quiser, ali no fundo, ou durante a semana a gente combina. Venha buscar. Quantas eu tenho direito, pastor? Quantas você quiser e quantas tenha lá, amém? 2 pessoas falou com a gente, mas se mais pessoas quiserem, fiquem bem à vontade, amém, queridos? Podem levar de vocês, imagina que benção, né? As cadeiras que estiveram aqui sendo bênção na vida de tantas pessoas que receberam palavra, foram abençoadas neste lugar. Por que, pastor, você está fazendo isso? Porque quando voltar, eu vou comprar cadeiras novas em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Então, que você possa vir aqui falar comigo depois do culto ou com a pastora. Outra coisa, esqueci de falar, na quinta-feira a Juliana deixou lá no mural uma estratégia nova para a gente poder doar alimentos. Nós não podemos ficar entregando papeizinhos para vocês. Então, pedi para ela, né? Nós bolamos algo e ela colocou lá no mural. Lá tem arroz, feijão, café. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, vai escolher o que você quer doar, pega o seu papelzinho e leva para casa. Olha só que bênção, irmãos. A gente tem que ser criativo, né? Nesses tempos de pandemia. Mas ajude. Amém? Hoje nós já abençoamos uma família e logo precisamos abençoar outras, né? No momento nós não temos nenhuma cesta pronta aqui na igreja. Você pode nos ajudar a ajudar quem precisa. Amém, queridos? E uma última coisa antes da gente recolher dízimos e ofertas e ouvir a palavra, é isso aqui, ó. Olha que lindo isso, que benção. As pessoas que estão em casa não vão conseguir ver, né? Então, a gente tirou um pouquinho do zoom para melhorar a imagem, ou tentar pelo menos. Mas olha isso aqui, amados, que coisa linda. Isso aqui é um trabalho do grupo de ministério infantil, da Juliana, né, que é líder. Foi preparado um material para as crianças, porque nós esperávamos que abrisse, né, as salinhas logo, mas eu não sei, em Curitiba a partir de amanhã está tudo fechado, igrejas, fechou tudo de novo, Rio Grande do Sul também, né? Aqui não vai em nome de Jesus. Então nós vamos cuidar dos pequenos dessa forma. O que é isso? Há uma pastinha para cada criança, seu filho, lá no fundo. Você vai levar essa pastinha para sua casa, foi feito com muito carinho. Aqui tem um pirulito que é dele, amém? Não coma, não chupe antes de chegar em casa. E aqui tem, ó, algumas folhas dentro. Para que são essas folhas? Tem aqui giz de cera, um lápis, um pirulito e algumas folhas para que o seu filho, quando ele vir à igreja, ele possa fazer as atividades dele dentro da igreja, do seu ladinho aí, em relação ao culto. Daí depois a pastora e a Juliana vão estar, né, ministrando o que será feito, para que ele não fique também ocioso. Eu sei que é difícil para as crianças, então, olha, parabéns pela iniciativa de vocês, fiquei muito feliz. Então nós temos 20 kitzinhos desse, né, pastora? Acho que é isso? 20 kitzinhos desse para você levar para o seu filho. No final você pega lá no fundo com a pastora, você vai levar e vai ter as atividades em casa. Você que tem filhos, tem um grupo de WhatsApp, toda quinta, todo domingo, é isso? Está sendo ali colocado as aulas, os professores estão filmando
Então ali fazendo, irmãos, é lindo de ver. Se algumas se fantasiam, fazem cenário, que coisa mais linda. Estão dando aula para os pequenos. Se tem atividade, eles apresentam as atividades no WhatsApp, né? Nós não estamos deixando de cuidar dos pequeninos. E agora nós vamos fazer mais isso, dessa forma. Amém? Então é algo feito com amor, com carinho, para as crianças da nossa igreja. Então leve, se você tem 2, 3 filhos, até quantos anos, pastora? Até uns 10 anos. Isso, até 10 anos. Se você tem filhos, leve para eles. Pede para segurar, não vai gastar todas as folhinhas. Espera as aulas, amém? Depois, né, conforme for acabando, a gente vai entregando mais. Parabéns pela iniciativa, fiquei muito feliz. Diga, pastora. Entenderam? Então, deixa eu falar para o pessoal de casa também. Eles vão anexando dentro dessa pastinha, vão fazendo as atividades e colocando da pastinha, vão guardando. No final de cada mês, é isso? Vão trazer a pastinha para a igreja, vão entregar as atividades, vai ter uma recompensa para aqueles que fizerem as atividades. Olha que benção, que maravilha, glória a Deus. Dá para dar para os adultos, vocês querem também? Os adultos querem também? Vocês estão de brincadeira, né? Glória a Deus, amém, queridos? Louvado seja Deus. A gente tem que se reinventar e vamos fazer dessa forma. Os adolescentes já estão fazendo encontros pelo Zoom, né? As coisas estão acontecendo mesmo com limitações. Glória a Deus. Vamos lá. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pegue na sua mão. Segure a sua fidelidade, o seu amor, no nome de Jesus. Cadê? Glória a Deus. Vem aqui, faça favor. Pegue, segure nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. Ah, você já trouxe o dízimo também? Então tá bom, traga o dízimo. Glória a Deus, amém. Nós vamos recolher dízimos e ofertas com muito amor que você possa entregar. Começando por esse lado, sempre organizado, sem filas, né? Com distanciamento. O pessoal daqui pode vir entregando, depois daqui. Você vai olhando aqui e vai entregando. Amém? Louvado seja Deus. E vamos orar no nome de Jesus. Paizinho querido, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos te louvar por todas as coisas que têm acontecido neste lugar, e queremos te louvar pela vida dos teus filhos, no qual o Senhor tem guardado, e o Senhor tem dado provisão, para poderem passar por este tempo, ó Deus, tendo, meu Deus, no nome de Jesus, condições de proverem todas as necessidades da sua casa, da sua família. O Senhor é Deus provedor, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que não permite, ó Pai, que nós, Senhor amado, possamos sofrer, Deus, a ponto de ficar sem o pão. E quando sofremos, meu Pai, quando temos dificuldades, o Senhor provê e nos ajuda. Que assim continue sendo. No nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Seja Deus. Glória a Deus, está consagrado. Aleluia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 32. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 32. Louvado seja Deus. Amém. Mar, só dá uma olhadinha para ver se está atrapalhando lá. Está com interferência aqui. O som, se tiver, a gente troca o microfone aqui. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo de número 32. Você achou? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: tanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos ler de novo, Lucas 15, 32. Entretanto,
era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração se você puder. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa falar conosco nesta noite, que em nome de Jesus o teu Espírito ministre o seu querer e a tua vontade sobre os nossos corações. Nós precisamos da sua palavra, ó Deus, que ela tenha um efeito poderoso em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Meu amado, se sente no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar hoje, você deve conhecer esta parábola. A parábola, creio que mais conhecida do Novo Testamento, que Jesus contou, que é a parábola do filho pródigo. A parábola que conta a história bem rapidamente de um homem que tinha 2 filhos e que este filho, um dos filhos, o filho mais moço, quando chega diante do pai, ele pede para o pai adiantar a sua parte da herança. Ele pede para o seu pai dar a ele o que ele achava ser de direito. Nós bem sabemos que na verdade não existe direito adquirido para uma pessoa receber herança se o pai ou a mãe ainda tem vida. É uma expectativa de direito. Ele não tinha direito a nada, a receber nada, mas ele pede. O pai, muito solícito, o pai dá a ele uma quantia que seria correspondente ao seu direito de herança. Este filho mais moço sai de casa, vai para outros lugares, gasta, desperdiça tudo. E então, quando ele está na pior, na lama, na falência, ele se lembra do seu pai novamente, e então volta para casa. O seu pai o recebe, e ele diz isso, olha para o irmão dele, que tinha ficado. O irmão fica bravo: poxa pai, estou aqui contigo, e o Senhor agora vai fazer uma festa, porque ele, para ele que pediu tudo, que te abandonou, eu nunca fiz nada, nunca saí perto do Senhor, e o Senhor nunca me deu nada, um cabrito, um animal para me matar e comer com os meus amigos. E o pai diz a ele o que nós lemos, que é que deveriam se alegrar. Por quê? Porque aquele filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas agora havia achado o caminho. Uma coisa importante: a forma com que o pai se refere ao filho mais moço, que havia saído de casa, saído da sua presença, era que este menino estava morto, que ele havia morrido. Mas como que ele morreu se ele voltou para casa? Nós precisamos entender que essa parábola tem a ver com Deus. O pai é Deus e os filhos somos nós. Conta esta parábola e ele fala sobre aquilo que o pai, aquele que sai da presença do Senhor, todo aquele que toma algumas atitudes, morre espiritualmente. Ninguém tem vida longe de Cristo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é a vida. Mas esse filho mais moço resolveu sair de perto, sabendo que essa história tem a ver com Deus e que tem a ver com filhos. Você precisa entender que Deus, Ele não fez seres humanos, Deus fez filhos. O que Deus fez no jardim do Éden, aliás, botou ele no jardim do Éden. O que Deus fez, Adão e a mulher, a sua mulher e Eva, Deus fez filhos. Deus fez filhos, e Jesus ratifica isso quando ele estava nessa terra, e perguntam a ele: como a gente deve orar, como a gente deve se dirigir ao Pai? O povo hebreu era muito acostumado, o povo judeu era muito acostumado a ver Deus como Deus de guerra, um Deus que estava com eles e que acabava, destroçava os inimigos. Jesus agora está dizendo a eles que era necessário ver uma outra face de Deus. E Jesus ensina eles a orar, dizendo: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Aleluia. Chamem de Pai, intimidade. Deus também é Pai. Deus é justiça, Deus é guerra, Deus é provedor, mas Deus também é Pai. E Jesus nos ensinou isso,
Tanto é verdade, irmãos, que Deus me fez e Deus te fez a sua imagem e semelhança. É tão bom quando a gente tem filhos e as pessoas chegam para a gente e dizem: nossa, sua cara, parecido com você. Olha só, fala do teu jeito, fala igual a você, tem o seu temperamento, é bravo igual a você. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Olha, limpa a casa igual a você. Ninguém vai falar que não limpa igual a você, né? Mas também a gente só ouve as coisas boas, mas as coisas ruins eles também puxam para a gente. Assim como nós temos, os nossos filhos têm parecida conosco, Deus nos fez assim. Você é a imagem e semelhança do nosso Senhor, porque Deus fez filhos para se parecer com Ele, para ter o caráter dEle, para pensar como Ele. Tanto é verdade, irmãos, que nós aprendemos a amar a Deus depois que nós nascemos. Mas a Bíblia diz assim, que este amor de Deus é tão maravilhoso, que antes de nós amarmos Ele, 1 João capítulo 4 versículo 19 diz assim, que nós amamos a Deus porque primeiro Ele nos amou. Aleluia. O Senhor que te formou, o teu Pai, te amou primeiro. Paulo experimenta desse amor. E Paulo, ele se sente tão envolvido, ele consegue agora discernir o que é o amor de Deus. Ele fica tão entusiasmado, que ele diz assim em Romanos capítulo 8, versículo de número 38 e 39. Vai abrir aqui? Vou ver se eu consigo ler aqui. Paulo diz assim, ó: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futura, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um amor tão profundo, tão grande, que João não conseguiu delimitar para falar sobre o amor de Deus por nós. Que quando ele vai dizer em João 3,16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não há palavras, não é o amor ágape, não é o amor, existem esses tipos de amores, mas o amor de Deus está acima de toda nomenclatura que existe, acima do nosso entendimento, do nosso discernimento. Amor de pai, ou amor, se você é mãe, amor de mãe, vida, alegria, tudo isso Deus deu ao homem. Só que algo aconteceu, irmãos. Paulo diz assim, olha, nada pode me separar, por quê? Porque ele fez escolhas. Porque existe uma coisa que te separa do amor de Deus. Uma coisa pode separar você da presença dele, que é as suas escolhas. Quando a serpente chega diante de Eva, ela não obriga Eva a comer, ela não engana Eva, ela não mente para Eva. Simplesmente ela diz para Eva algo que semente que foi lançada no coração dela. Mas havia uma ordem, o pai tinha dito: não coma deste fruto. Você não pode, coma de todas as árvores, mas só não coma desta árvore. A serpente diz o que para ela? Olha, ele só disse isso porque se você comer, você vai passar a conhecer o bem e o mal, e o mal vai ser como ele. A serpente estava mentindo. Nós não passamos a conhecer o bem e o mal depois disso. Mas Eva tinha uma ordem do pai e da mãe, ela não poderia desobedecer, mas entrou no coração, e ela comeu do fruto. Ela tomou uma atitude, ela teve uma escolha. A escolha de Eva trouxe a morte para ela e para Adão, porque Adão também comeu. Eles morreram, pastor, fisicamente? Não, mas a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente. E agora, a partir deste instante, o homem que havia sido feito por Deus, a mulher que havia sido feita por Deus como filhos, para viver com Deus eternamente, agora vai ter que experimentar a morte, por causa das suas escolhas. Mas a serpente só ofereceu, o coração ficou mexido, se distanciaram do pai pela desobediência. Isso gerou morte. Lembra o que o pai do filho pródigo disse? O meu filho estava morto. Por quê? Porque fez escolhas. Quero falar pródigo.
A palavra pródigo quer dizer desperdiçador, extravagante. Como eu disse, o homem disse: o meu filho, que eu amo tanto, estava morto, mas agora reviveu, porque escolheu sair de perto do Pai. Agora, uma coisa é importante dizer aqui, irmãos, muito importante, preste atenção, porque a gente pode se encontrar nessa palavra. Por mais que você diga: pastor, eu não deixo de amar a Deus. Este homem, este filho, a Bíblia nunca diz que ele deixou de amar seu pai. A Bíblia também não diz que o pai deixou de amá-lo. Pelo contrário, eu também nunca disse a você que Deus um dia vai deixar de amá-lo. O que eu te disse é que as nossas escolhas podem nos separar deste amor. Da mesma forma em que o filho pródigo foi separado do amor do seu pai. Por quê, amados? Ele não se esqueceu do seu pai, ele só não quis ficar perto. Ele saiu de perto, mas quando ele estava na pior, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se lembrou que na casa do pai dele tinha tudo o que ele precisava. Ele nunca se esqueceu do pai, mas o coração dele estava cheio de sonhos. Ele nunca se esqueceu do pai, mas o coração dele estava cheio de projetos que levou ele à falência. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Às vezes, até mesmo as boas intenções, os sonhos que temos, os projetos que temos, os sentimentos que nós desenvolvemos, nos fará fazer escolhas. Sonhos, projetos, sentimentos e até as boas intenções. E muitas dessas escolhas podem nos fazer escolher independência em relação a Deus, a querer ser independente. Sabe aquele jovenzinho de 15, 16 anos, de 17, eu vou subir um pouquinho mais, senão o Pablo vai ficar bravo comigo. Não é todos também, o Pablo não, tenho certeza. Mas sabe aquele jovenzinho que fica em casa, né, dizendo assim: não vejo a hora de fazer 18 anos, porque quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu fizer 18 anos, como se 18 anos fosse umas asas para voar. Eu acho que 95% dos jovens falam isso, os adolescentes falam: não vejo a hora de fazer 18 anos, porque quando eu fizer 18 anos, eu vou sair dessa casa, vou viver minha vida. Parece que precisa, né, arrancar as correntes que estão presas, quando na verdade os filhos não entendem que quando o pai diz não, quando o pai segura, que quando um pai ou uma mãe está ali dizendo: olha, não é hora, não é pelo mal, mas é pelo cuidado, é por amar tanto, que a gente às vezes nega o que eles querem. E às vezes a gente quer independência. O problema é que às vezes a gente quer independência de Deus sem perceber. Toda independência gera separação, irmãos. Quando eu casei, houve uma separação entre eu e os meus pais, porque agora foi gerada uma nova família. Agora há uma independência na minha vida, eu tenho a minha própria família. Era eu e a pastora, eu e minha esposa. Nós não casamos, é normal. Quando há uma separação, há uma independência dessa forma. Só que com Deus não dá para ser independente. Com Deus não dá para sair de perto. Com Deus não tem como nós andarmos fora da presença dEle. Sabe por quê? Porque o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Só que só descansa quem habita no Senhor, quem mora com Ele. Preste atenção que Deus, para falar de nós, Deus sempre usa o termo família. O que Deus fez foi uma família, somos parte da sua família. Como assim, pastor? Deus fez filhos. Jesus disse: chame ele de pai. Ele vai se falar com o povo de Israel, ele chama o povo de Israel de esposa. Família, quando Deus vai falar de nós, Jesus vai falar de nós, as pessoas falam de nós, nós somos o que de Cristo? A noiva. Família, tudo é reportado à família, porque Deus ama a família. Aleluia. Porque Deus, Ele se reporta a nós como família. Agora tem, às vezes, por sentimentos, por boas intenções, por projetos e por sonhos, a gente escolhe muitas vezes independência de Deus. Eu vou falar aqui 3 coisas sobre a vida do filho pródigo.
3 coisas que aconteceram que o fizeram, que ele queria, que talvez ele sentia, que fez com que ele errasse. E talvez a gente se encontre numa delas. A primeira coisa que eu quero falar é que o filho pródigo, para sair de perto do pai, e você lembra que o pai disse que ele estava morto por causa disso. Uma das coisas que o filho pródigo queria na sua vida era uma vida sem regras. O filho pródigo não queria, estava saturado de regras. Porque o pai deveria com certeza dizer: não faz isso, aqui em casa não pode isso. Sabe como o pai e a mãe falam? Enquanto você morar aqui, sou eu quem mando nesse lugar. Às vezes o filho está mandando mais, mas nós estamos falando. O dia que o filho manda mais que você, aí, meu irmão, acabou. Não pode. Por respeito, os filhos honram os pais e obedecem. E os pais também precisam fazer valer a sua palavra. Amém? Mas às vezes, sabe, vou falar, eu não vou colocar 14, 15 anos para o Pablo não achar que é com ele. O 14 é o Felipe também, né? Vamos colocar aqui de 12 até 18, 19. Mas às vezes, irmãos, essa turma, para a gente entender, mas não só eles, tá? Só para a gente entender, porque são os que mais falam. Dá tanta algema neles, que a gente põe tantas amarras, que querem logo e colocam coisas no coração. Sabe o que esse menino fez? Quando ele recebe do pai, a primeira coisa que ele faz, ele vai para longe, porque ele acha que agora ele pode decidir o que é melhor para ele. Ele não precisa mais das regras do pai, ele não precisa mais das regras daquela família, ele já sabe o que é melhor para a sua vida, ele não quer regras. E a Bíblia diz que ele vai para longe, ele queria independência para tomar as suas próprias decisões e para fazer as suas próprias iniciativas. Sabe, a impressão que dá, e a falsa impressão que ele tem, é de que talvez o pai o pressionasse com as suas regras, o segurasse, e muito cristão está assim, irmãos. Não quer servir a Deus como tem que servir, não quer estar na igreja, está por quê? Porque é difícil demais, tem regras demais. Ah, mas tudo não pode. Ei, meu irmão, se Deus é Pai e Ele tem as suas regras, nós devemos habitar nele, habitar com Ele. Então nós devemos se submeter a Ele. Para andar com Deus, tem que se submeter às suas vontades. Mas às vezes as pessoas dizem: estou de saco cheio, desculpe a palavra. Desculpe a palavra. Estou cheio disso, é tanta coisa que eu tenho que deixar de fazer, que eu tenho que renunciar, e as pessoas querem a sua independência, querem fazer valer as suas iniciativas, os seus desejos. Ei, meu irmão, eu tenho uma palavra para você: quando este menino saiu de casa, ele vai para longe, a falência espiritual dele começa, porque não quer se submeter mais ao pai. Ele queria uma vida sem regras, e ele sai de perto do pai. Isso o atrapalhou. Não saia de perto do seu pai, de Deus, aleluia. Não fique pensando que as regras da Bíblia, porque a Bíblia diz que eu não posso mentir, porque a Bíblia diz que eu não posso. Meu irmão, foi Deus quem ordenou que fosse assim, e não é pesado. Nós precisamos se submeter a Ele. Eu digo mais: se você quiser ter a sua vida, colocar as suas regras, você não vai muito longe. Você não vai muito longe. Uma outra coisa que este pródigo, filho pródigo, ele queria, ele vivia, ele tinha sonhos, sabe o que era? De ser bem sucedido financeiramente. É pecado, pastor? Não é pecado ser bem sucedido, mas às vezes estes sonhos e esses projetos, irmãos, tiram as pessoas de perto de Deus. No versículo 13, a Bíblia diz assim, do capítulo 15: passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu, olha só, saiu de casa para uma terra distante, e lá acabou, dissipou todos os bens, vivendo irresponsavelmente. Sabe aonde está o problema? Muitas vezes, nosso em relação a Deus, é que a gente não consegue ser grato por aquilo que a gente tem. Nosso coração sempre quer mais.
A gente sempre está em busca de mais. A gente não consegue olhar para o carro que temos, para a casa que temos, não consegue olhar para os móveis que a gente tem, não consegue olhar, irmãos, para a nossa situação, por aquilo que comemos no almoço, por aquilo que comemos na janta, e a gente não consegue ser grato. O que está no nosso coração é que a gente queria mais, é que a gente precisava de mais. E aí a gente pode incorrer num grande erro. A insatisfação na parte financeira pode nos afastar de Deus. Paulo disse em graça. Este menino queria recursos financeiros, ele sonhava em ganhar a vida, ele sonhava em ter muito. Eu andei dando umas broncas lá em casa nos meus filhos, porque esses meninos, esses jovens, e às vezes nem é culpa deles, irmãos, nem é culpa deles. Mas hoje essa questão de YouTube, essa questão de as pessoas exporem a vida, e estava lá esses dias assistindo um menino que tinha acabado de comprar uma Ferrari. E os jovenzinhos são loucos por carro, pelo menos, né, eles gostam. Acabaram de comprar uma Ferrari, eu fiquei ali para assistir. E ele mostrando, olha só o que eu comprei, e não sei o que, e estava lá não sei quantas milhões de visualizações. E os jovens olham aquilo e eles ficam pensando, meu Deus, eu também quero, essa é a vida que eu quero para mim. E aí ele disse assim, mas eu não vou dizer no que eu trabalho. Olha só, muitos me perguntam o que eu faço da vida para poder comprar. Eu não posso dizer, porque tem muito invejoso que vai querer acabar com os meus negócios. Aí eu esperei acabar e eu disse para eles, eu não quero mais vocês se iludindo com essas porcarias. Vão colocando desejo no coração que não é para vocês. Não que vocês não possam ter um dia, mas se tiver que ser, vai ter que ser pessoas, irmãos, para ganharem as coisas. Não estou acusando essa pessoa, mas quantos colocam isso no coração e começam a se decepcionar quando olham para o seu quarto, quando olham para suas roupas, quando olham para aquilo que tem, irmãos, que vestir, com o dinheiro que tem na mão, e aí começam a pressionar os pais, porque querem, porque viram, fulano tem, ciclano tem. Ei, proíba seus filhos de verem. Ensine eles a ser gratos pelo que têm. Ensine eles a serem gratos por aquilo que Deus tem dado. Sabe por quê? Porque um filho com posses, sem os conselhos do pai, vai desperdiçar. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele ganhou a herança, o pai disse, você quer? Toma. Você nem tem direito, mas eu vou te dar. Quando ele sai de perto do pai, ele não tem mais o conselho do pai. E agora o que ele faz? Ele desperdiça tudo o que o pai deu a ele. Desperdiça tudo. Acaba com... Agora está desejando comer a comida de porcos. Foi o que aconteceu com este rapaz. Foi a falência, literalmente natural e espiritual. Por quê? Porque muito sonhou, muito quis, e por muito querer se distanciou de Deus. Porque se fosse ter que caminhar com Deus, talvez ia demorar muito para conseguir. Ia ter que ser do jeito mais correto, da forma mais correta, irmãos. Tome cuidado com isso. O filho pródigo desejava isso. E a terceira coisa para me encerrar, que fez com que esse menino morresse e se perdesse: relacionamentos. Queria uma vida sem regras, queria subir na vida e se envolveu com quem não devia. A Bíblia diz assim lá no versículo 30, olha só, do capítulo 15: vindo porém esse teu filho, esse é o irmão falando, que desperdiçou os teus bens com quem? Com prostitutas, com meretrizes. Posso dizer uma coisa para você? O filho que anda com o pai, o filho que está, se ele estivesse perto do pai, sendo Deus o pai, Deus o livraria das meretrizes. O pai o livraria da prostituição. Como assim, pastor? Mas ao menos o pai iria conversar, iria dizer: olha, toma cuidado, é isso que Deus faz com a gente. É isso que o Senhor... É que nós muitas vezes temos medo de perguntar, mas às vezes a gente sai se relacionando com todo mundo, sai achando que todo mundo é para nós. Todo amigo, toda pessoa que chega perto de nós merece a nossa confiança, vai sentar na nossa roda. Ei, irmão, comece a colocar diante de Deus as pessoas que você se relaciona, seja em amizade, seja em namoro.
E se você deixar Deus cuidar de você, se você habitar na presença dEle, se Ele for verdadeiramente o seu dono e não você dono da sua vida, Ele vai te mostrar quem são as meretrizes da sua vida, aqueles que te ajudam a desperdiçar o seu tempo, desperdiçar a sua força, desperdiçar a sua... A gente tem medo, irmãos, às vezes, de colocar os relacionamentos diante de Deus. Quando nós estamos diante do Pai, Ele nos ajuda a entender sobre isso. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos. E existe uma coisa que é, como dizem por aí, batata. Paixão é cega, é ou não é? Paixão é cega. A gente se apaixona por alguma coisa, irmãos, a gente fica cegos. Mas a gente não pode ignorar as ordens de Deus. Este menino longe do pai, preste atenção, longe do pai, ele teve mulheres, teve dinheiro, teve independência, tomou as suas decisões. Esse menino longe do pai teve mulheres, relacionamentos, teve dinheiro e tomou as suas decisões sem ninguém ficar cuidando dele. O fim dele foi falência, caminho da falência. O fim dele foi morte espiritual. Há relacionamentos que podem te levar à morte espiritual. Aqueles que te tiram de perto de Deus, seja amizade, seja namoro, vão te levar à morte espiritual. Se você estiver longe do Pai, Ele não vai conseguir fazer nada. Mas se você se submeter a Ele, Ele vai agir, Ele vai colocar nas suas mãos, Ele vai entender. Aleluia! Se este moço estivesse perto, olha só o que ele teria. Perto, ele não teria mulheres. Perto ele teria família. Perto ele teria uma família. Porque Deus ia preparar para ele uma esposa. Aleluia. Se ele estivesse perto, ele poderia ser próspero. Próspero, porque não é pecado ser próspero. Como pastor, o seu pai tinha negócios. O seu pai, se ele continuasse ali debaixo das asas daquele tempo do seu pai, ou mesmo que saísse, mas ficasse ali na dependência do pai, o pai o instruiria, o ajudaria. Passando isso para Deus, irmãos, não há prosperidade sem Deus. Pessoas até ganham dinheiro, mas elas abrem portas, elas fecham portas, elas caem, elas desperdiçam, elas não administram bem. Por quê? Porque, irmãos, da mesma forma em que elas ganham, o diabo toma, o devorador pega, e elas sempre vão cair na falência, se não for material, mas será espiritual. Porque Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Mas eu quero te dizer que quando você espera no Senhor e Ele tem prosperidade para a sua vida, isso vai chegar também. E a prosperidade de Deus serão com as portas que Ele abrir na sua vida, com as portas que Ele fechar na sua vida, será da forma certa. Ele vai te ensinar a administrar. Com Ele não há falência. Aleluia. Na casa do Pai, Ele poderia ter planos. Não é errado ter planos, desde que você se submeta aos planos dEle. A vontade dEle. O nosso erro é esse: a gente tem planos e a gente acha que nós estamos certos e não vamos nem colocando diante de Deus, nem vamos esperando, vamos decidindo. E aí erramos, caímos, sofremos. O filho mais moço pagou para ver, irmãos. Pagou para ver. Queria experimentar. E ele pagou o preço. Sofreu. Só que ele se arrependeu. Ele teve tempo de arrependimento. Como o pai disse, ele estava morto. Ele estava morto. Mas ele se arrependeu e agora ele vive, porque ele voltou para a presença do Pai. Não saia da presença de Deus para nada. A gente olha essa palavra e diz assim: não, pastor, essa palavra não é para mim, eu amo a Deus. Mas esse menino também amava o pai, ele não deixou de amar o pai. Mas as suas escolhas fizeram com que ele saísse de perto do pai.
Se o teu relacionamento te faz pecar, se arrependa. Volte para casa, volte para perto do Pai e coloque Ele diante de Deus. Seja Ele, como eu disse, um relacionamento de namoro, de noivado ou de amizade. De amizade. Se o seu coração está pulsando por uma vida sem regras, tantas regras, volte para perto do Pai, porque são essas regras que vão te dar a eternidade. Aleluia. Só quem se manter nelas vai viver eternamente com Deus. Elas não são pesadas. Jesus disse que o fardo dele é leve. Aleluia. Não é do teu jeito. Você não é o dono da sua vida. Você tem que entender que você tem o dono, e o teu dono criou, para sempre será. Aleluia. Se você deseja uma vida financeira melhor, não adiante as coisas, não se venda, não faça nada errado, nem se inscreva no auxílio emergencial se você não tiver direito, que também é pecado. É pecado. Tantas outras coisas que a gente se vende por causa de dinheiro. Deus não vai abençoar você, você é pródigo nessa área. Não vai sobrar, porque o devorador, ele vai tomar tudo o que é injusto. É isso que as pessoas não entendem. Seja fiel ao seu Senhor, ao seu Deus, e você será próspero, vai ser próspero. Ele vai te dar o que é dele, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a direção do que você tem que fazer, das decisões que você tem que tomar. Quando a gente está diante de Deus, irmãos, Ele faz as coisas, e a gente às vezes não entende, fica triste e acha que Deus não está fazendo por nós. Mas você parou para pensar quantas vezes Deus te tirou de empregos, Deus tirou pessoas da tua vida, só para você se manter perto dEle? Só para você se manter perto dEle? Quando é Ele que domina, Ele tira, Ele põe, e Ele faz o que Ele quer para o nosso bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E é assim que Ele quer cuidar e cuidar da sua vida. Se em alguma dessas áreas você está errando, arrependa-se e volta para perto do Pai, porque se você voltar, você tem um Pai misericordioso, amoroso. Você tem um Pai que quer o seu melhor, que vai cuidar dos seus relacionamentos. Ele vai cuidar da sua vida financeira, Ele vai cuidar, e Ele vai colocar na sua mente, no seu coração, toda a sua vontade, para que você não se sinta pressionado a viver e andar com Ele. E você será então, você terá vida, porque você vai estar perto dEle. Não há outro caminho. Caminho diferente desse é falência e morte. Você pode se pôr de pé no seu lugar. Louvado seja Deus. Pastor, por que essa palavra hoje aos nossos corações? Porque Deus é Pai, irmãos. Quantas vezes você que é pai pegou seus filhos e sentou eles para poder dizer: olha, cuidado com as amizades que você tem, não quero você andando com fulano. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes o teu filho chegou com uma namoradinha ou um namorado em casa e você disse assim: não gostei, não gostei. Ou nem era namoradinho, você viu no celular, não gostou do trejeito, não gostou do jeito que fala, não gostou. Quantas vezes, irmãos, você como pai, como mãe, chegou para o teu filho e disse assim, teu filho disse assim: não aguento mais essa casa. Aí você disse assim: aqui tem regras, tem que ser do meu jeito. Você não é tão diferente de Deus assim. Ele é muito melhor que nós. Quantas vezes, irmãos, você disse para aquele que está sobre a sua, ou você ouviu dos seus pais, dizendo: filho, toma cuidado, não investe nisso não, ou toma cuidado, né? Não fica sonhando, como eu fiz com os meus filhos. Disse para eles: eu não quero vocês assistindo esse tipo de coisa, vai colocar ilusão no coração de vocês. Quantas vezes você teve que dizer isso para os seus filhos? Sabe o que Deus fez conosco hoje?
nos botou no colo para falar as mesmas coisas, porque Ele é Pai e Ele te ama, só por causa disso. E se você precisa pedir perdão, faça isso. Se você ouviu essa mensagem e pensou, não pastor, nossa, está tudo tranquilo que o Senhor pregou aí, o que eu estou vivendo. Irmãos, então sinta-se feliz, que essa palavra é para confirmar que você tem estado com o pensamento certo, você está no caminho certo, e a presença do Pai é permanente na sua vida. Mas feche os teus olhos. Eu gostaria que você orasse ao Senhor neste momento. Eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida. É errado eu ter planos, pastor? É errado eu ter sonhos? Claro que não. É errado eu ter boas intenções? Claro que não. Mas dizem que de boas intenções o inferno está cheio também. Há muitas pessoas que erram com boas intenções. Há muitas pessoas que saem de perto de Deus por causa de sonhos, de projetos, de faculdades, de trabalho, de relacionamentos. Há muitas pessoas, irmãos, que colocam Deus em segundo e terceiro lugar na sua vida por causa da vida financeira. Não, mas eu continuo amando a Deus. Mas se você mente para ganhar, se você tem que passar os outros para trás, se você está fazendo chucho por aí para ter alguma coisa a mais, você está longe do Pai e precisa se arrepender, deixar Ele controlar a sua vida, deixar Ele pôr o pão na sua mesa, deixar Ele te dar condições. Aleluia! Você precisa viver a verdadeira prosperidade. Tome decisões hoje, renuncie que for necessário e saia daqui na presença dEle, andando com Ele. Ore ao Senhor neste momento. Pai, no nome de Jesus eu quero colocar, Senhor, a minha vida e a vida de todas essas pessoas que estão neste lugar e que estão ouvindo esta mensagem, ó Deus, seja agora na sua casa ou que ouvirão, Senhor amado, depois de uma próxima oportunidade. Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar a não sair de perto de Ti. Este menino, ó Deus, esse menino queria, Senhor amado, viver a sua vida. Esse filho mais moço, ele queria, meu Deus, ter condições financeiras melhores do que ele tinha na hora. Mas a Tua palavra diz que o pai disse que ele tinha tudo em casa, mas ele não soube dar valor. Ele não soube dar valor. Este menino, ó Deus, quando estava em casa, a Bíblia não fala de nada que ele tenha se envolvido com pessoas erradas, mas saiu da Tua presença, saiu da presença do Pai. Ele se envolveu com meretrizes, com aqueles se aproveitar dele, com aqueles que só faziam mal a ele, ó Deus. Mas ele se arrependeu e voltou para casa. Aqui estamos nós, ó Pai, temos sonhos, temos projetos, queremos, meu Deus, em nome de Jesus, fazer e ser, meu Pai, melhor as coisas do que temos e queremos, meu Pai, para as nossas vidas. Aqui, Senhor, há pessoas que procuram, meu Pai, em relacionamentos, procuram na vida financeira, procuram, meu Deus, em tantas áreas da sua vida, serem abençoados, mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor cumpra os seus propósitos em suas vidas, que o Senhor não permita, ó Pai, que eles saiam de perto de Ti, e se estiverem saído, ó Pai, que o Senhor mostre a eles, ó Pai, em nome de Jesus, que é necessário voltar para casa, que é necessário tomar o caminho de volta, para que não experimente a falência espiritual. E se alguns já estão mortos, ó Deus, reaviva eles hoje, no poder da Tua palavra, no poder da Sua glória, da Sua unção e do Seu convencimento. É no nome de Jesus que eu te peço e eu já te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vive esta palavra no seu coração, irmãos, vive essa palavra no seu coração. Nós só erramos e só nos separamos do amor de Deus pelas nossas escolhas. Vale a pena escolher o que é correto para se manter perto de Deus. Para mim poder encerrar e a gente fazer a última oração e ir embora para casa. Você parou para pensar que este filho pródigo poderia ter gerado filhos com essas meretrizes? No tempo longe de Deus. Quando eu digo filhos, eu não estou falando de filhos só da forma natural. Tantas coisas, a gente não sabe, mas tantas consequências que poderiam estar na vida dele, que podem estar na nossa vida, quando a gente faz longe de Deus. Quantas coisas você carrega até hoje? Quantas coisas você carrega?
pelas atitudes que você teve longe da presença de Deus, até mesmo dentro da igreja, mas fazendo o que é errado. Chega de ficar gerando o que não é bom, chega de ficar gerando como pródigo, como desperdiçador da graça, do poder, da provisão e do amor de Deus. Gere na presença de Deus as coisas dele, gere os filhos de Deus para a sua vida, gere as coisas boas da parte de Deus para a sua vida, e essas vão permanecer até o final delas. Aleluia. Tenha paciência, espera nele, confia nele, e ele vai te abençoar. Amém, queridos? Vamos embora para casa. Quero abençoar a sua semana. Você pode fazer assim com as suas mãos. Faça assim: Pai, que o Senhor guarde cada um dos teus filhos, Senhor, nessa semana que virá. Senhor, nós temos informações e sabemos que esta é, segundo os especialistas, as próximas semanas serão as semanas mais difíceis em relação à pandemia no nosso país. Mas nós sabemos também, Deus, a quem nós servimos. Conhecemos a Ti, ó Pai, o Seu amor, conhecemos a Sua proteção para aqueles que habitam no Seu esconderijo. Nós estamos lá, Senhor. Eu creio que a igreja está lá. Se não estivesse, a partir de hoje vai estar, porque está voltando para perto de Ti. Proteja-nos, Senhor, debaixo das Suas asas. Se cair 1000 ao nosso lado, meu Pai, Senhor, se cair, meu Deus, pessoas, Senhor, em volta, mantenha-nos em pé e firme na Sua presença. Família de todos os males, todos eles, não só deste coronavírus. Livra-nos do mal, livra-nos das ciladas malignas e nos ajude a escolher o que Te agrada, para que não haja falência e morte na nossa vida. Estar perto de Ti é vida, ó Pai, e é o que nós queremos, em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos debaixo das Suas asas. Amém. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira temos culto 8 horas, terça temos a live às 8 da noite também. Nos acompanhe, irmãos. É bom ver vocês lá, e é triste não ver alguns de vocês lá. Você pode, 40 minutos, terça-feira, das 8 às 8h40. Nós estamos ali, né, às 8h50, um pouquinho mais às vezes, trazendo uma palavra, dando um abraço, né, em vocês. Amém? Quinto culto, pegue lá no fundo, pastora, vai deixar onde? Pegue o materialzinho do seu filho, amém? Leve, e que também seja bênção na vida dele, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja na sua vida hoje até Jesus voltar. Osíris e Priscila, recebam o nosso abraço, o abraço da igreja. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. E você também, Ian. Obrigado. 1, 2 e 3 e o abraço em Jesus. Deus te abençoe, querido. Vá em paz para a sua casa, em nome de Jesus. Amém.